Olá, meus amigos, bem-vindo ao canal Ilumina. Eu sou Renato Queiroz e este é o Ilumina Notícias, uma conversa semanal para você entender o que está acontecendo, o que está ocorrendo no setor elétrico brasileiro, no mundo. Você também tem a opção de ouvir esse bate-papo e os anteriores também, no podcast Ilumina Energia. O tema hoje é a retomada da usina nuclear de Angra 3, que já foi anunciada pelo governo brasileiro. Essa usina, essa planta nuclear, está dentro de um acordo de cooperação da Alemanha, aprovado lá nos anos 70, em 1975. E a construção foi iniciada na década de 80, me parece, em 1984, foi paralisada 1 ou 2 anos depois, e antes mesmo da promulgação da atual Constituição. Bem, houve recebimento de materiais até a década de 90 e depois a retomada dessas obras ocorreu durante o governo Lula. E mais ou menos em 2015 parou novamente. O assunto é polêmico. Na sociedade, e até especialistas em energias, não tem assim, uma convergência se o país deveria dar continuidade ou desistir da obra. As opiniões realmente não são convergentes. Tanto assim que o Supremo Tribunal Federal julgou improcedente 2 ações que questionavam as resoluções do próprio Conselho Nacional de Política Energética, resoluções que autorizavam a retomada das obras de Angra 3. Essas ações foram ajuizadas pelo PPS, que é o Partido Popular Socialista, também pelas ordens de advogados. Enfim, há opiniões que a situação econômica do país não caberia, nesse momento, investir bilhões de reais nessa obra. Mas existem opiniões a favor e justificativas por que essa obra deve ser tomada. Então, para falarmos sobre esse tema, nós trouxemos a nossa colega e amiga, diretora do Instituto Ilumina, a engenheira Olga Cimbalista, que vai falar sobre o tema. E a Olga é uma das mais experientes profissionais do setor, tem no seu currículo cargos de destaque nas principais empresas e órgãos da área de energia. Olá, Olga. Obrigado. Tudo bem com você? Obrigada, Renato. Bom dia. É um prazer enorme encontrar de novo com vocês e agora para falar desse tema, que é um tema, como você mesmo colocou, polêmico. Mas vamos tentar despolemizar esse assunto. Pois é, Olga. Primeiramente, já vou iniciar, queria que você nos falasse, em grandes números, os valores que envolvem a usina e também qual é a meta atual de entrar em operação. Quer dizer, o que foi realizado, orçamento para concluí-la, e, enfim, questionamentos que os especialistas colocam. Você poderia já iniciar falando para nós, por favor. Bom, como você falou, é uma usina que ela iniciou atividades no século passado, foi paralisada por falta de recursos e foi retomada no governo Lula. Em 2010, houve uma autorização para essa retomada. Então, os contratos foram revistos e, em 2013, as atividades, de uma certa forma, deslancharam com a contratação da empresa de construção civil, que é um contrato ainda dos anos 70 do século passado, contratação do montador, começou a desenvolver no ritmo dentro do cronograma, dentro do orçamento, até que nós tivemos aquela interrupção em função do processo de corrupção que envolveu 4 dirigentes da eletronuclear, superintendentes, e as atividades foram paralisadas em 2015 e de lá para cá é uma tentativa para voltar. Do ponto de vista de cronograma de realizações, a usina já está com mais de 60% das suas realizações concluídas. Mas, de acordo com o orçamento que estava sendo discutido em agosto de 2018, faltariam ainda 14 bilhões de reais para concluir o empreendimento.
E esses 14 bilhões de reais, eles levam a uma tarifa que foi analisada no contexto de um grupo envolvendo a Eletronuclear, a Eletrobras, de cerca de R$ 480 por megawatt-hora. Bom, a questão que se coloca é se vale a pena ou não concluir esse empreendimento e se o momento atual seria o momento correto para isso. Ora, o empreendimento está sendo analisado e, atualmente, houve uma sinalização do governo federal para essa retomada. Essa retomada dentro de um modelo que, até meses atrás, previa a parceria dentro do empreendimento ou até na própria Eletronuclear com sócio privado brasileiro ou estrangeiro. Provavelmente estrangeiro, tinham 4 países interessados nisso: China, Rússia, França, Estados Unidos. Houve um momento até que a Coreia mostrou interesse, mas essa recente definição do governo, ela excluiu essa possibilidade de participação de um sócio privado, quer no empreendimento, quer na Eletronuclear. Mas a questão que se coloca é o seguinte: 14 bilhões, que hoje talvez não sejam 14 bilhões, porque o projeto enfrenta 2 grandes desafios. O primeiro é a questão do mercado de energia, que não é mais o mesmo e não será o mesmo em função da pandemia, que trouxe uma redução muito grande e que prevê-se que essa redução ela vai ter reflexos, pelo menos no curto, médio prazo, uns 2, 3 anos. E a outra é a questão cambial. A questão cambial é essa que tem impacto no orçamento. Esse orçamento vai aumentar porque cerca de 35% desse montante para conclusão, esses 35% são gastos em moeda estrangeira, basicamente em euro. E o câmbio disparou, quase dobrou. Então, no mínimo, essa parcela vai ter um aumento. As estimativas que estão sendo feitas atualmente é que esse valor de 14 passe para 17. Agora, o que a gente gostaria de colocar aqui é o seguinte: um dos principais motivos para a gente retomar esse empreendimento, do ponto de vista tarifário e econômico-financeiro, é que se esse empreendimento for paralisado, a Eletronuclear vai incorrer em custos da ordem de 12 bilhões de reais. Pode ser até mais, porque nesses custos também tem influência cambial e esses são valores de 2018. O financiamento tem que, se tiver que paralisar, tem que pagar o financiamento todo agora, né? Direto. E esse financiamento, a liquidação antecipada desse financiamento envolve cerca de 7 bilhões de reais. Multas contratuais são 2,3 bilhões de reais. E desmobilização, renúncias fiscais, compensações socioambientais correspondem a 2,7 bilhões. Então, o raciocínio, digamos, pragmático é o seguinte: para fazer 14, para não fazer 12. Então, eu tenho um incremental aí, um investimento incremental de 2 bilhões de reais, entre fazer e não fazer. Esses 2 bilhões de reais corresponderiam, né, a uma tarifa de R$ 60 por megawatt-hora, que é uma tarifa muito pertinente e mais do que compatível com as alternativas do plano decenal de expansão. Então, é uma sinalização econômica muito importante para retomar. Evidentemente, nós temos uma série de outros fatores, de externalidades
que uma usina nuclear, a sua construção, a sua operação, trazem de benefício para o país, sobre outros aspectos. Eu acho que nós vamos falar sobre isso, Olga. Eu acho que é importante a defesa de Angra dentro de uma questão maior, como você mesmo já falou em outras oportunidades. Mas eu queria só pegar só um gancho aqui, quer dizer, que não se fala mais nesse sócio estrangeiro, isso é uma questão, ou se falava de um sócio privado, e até o estrangeiro, que você citou, os países que estavam interessados. E que também eu li que quer dizer, a conclusão das obras será por meio de uma construtora que é chamada tecnicamente de EPCista. Quer dizer, porque hoje, com a própria Lava Jato, que não é o caso de a gente entrar aqui, não é isso, mas tivemos problemas com as construtoras nacionais. A gente, eu acho que tem dificuldade também de retomar obras desse porte em função da desmobilização das construtoras. Isso é uma crítica que se faz com esse processo, que não é o nosso caso aqui, de falar de Lava Jato, etc. Mas a real questão que eu queria que você falasse é a seguinte: eu tenho que ter um EPCista e também um sócio privado. Vai ter ou não vai ter? Como é que seria isso? Você vê? Olha, a questão de ter sócio ou não ter, a sinalização, a autorização recente passou a prescindir disso. Agora, com relação ao EPCista, você está coberto de razão. Todos os contratos da conclusão de Angra 3, praticamente, de construção civil, montagem, engenharia e até de fornecimento, foram cancelados todos aqueles que tinham um envolvimento com a Lava Jato. Isso aconteceu com Angra 3, isso aconteceu com várias obras do país, principalmente do setor de petróleo. Então, nós estamos semi-órfãos em termos desse tipo de conhecimento, de competência. Bom, o que está sendo previsto é o seguinte: as obras, as atividades, elas seriam retomadas ainda esse ano, com financiamento da Eletrobras, com fôlego para ir até 2023. E em 2023 seria, então, contratado essa empresa, que seria um EPCista, entre aspas, porque essa sigla, EPC, ela vem de engenharia, procura de bens e serviços e construção. A engenharia, ela já está praticamente concluída. Então, é uma perna que a gente pode prescindir. A procura de bens e serviços está restrita, assim, de uma maneira resumida, à questão da instrumentação e controle da usina, que, diferentemente da usina Angra 2, que é irmã, vai ser um sistema digital. Então, isso ainda não está contratado. Então, vai ter que ser feito a procura e a contratação. E sobra, então, a letra C, da construção, que aí sim vamos ter que contratar alguém para tocar o empreendimento. Os grandes construtores, as grandes empresas nacionais, nós sabemos que estão numa situação de dificuldade. Não sei se elas poderiam ser recontratadas, mas, entre outras coisas, elas perderam muito em fôlego e em competência. Então, nesse período, até 2023, nós vamos ter que negociar com alguém para ocupar essa função, inclusive, eventualmente, financiando essas atividades, e essas atividades seriam financiadas eventualmente por ele, e o pagamento seria feito provavelmente em função da energia gerada, um PPA. Então, essa é a situação prevista, mas, evidentemente, que essa contratação desse construtor, montador, é um desafio. É um desafio, mas estão trabalhando nisso para até 2023 ter essa solução. Agora,
Bom, a previsão é 2026, né? Se tocasse agora, é princípio de 2026, agora é final de 2026. Pois é. Agora, Olga, você é a favor de concluir Angra 3? Eu sou completamente a favor. Muito bem. E você fala, eu já vi várias falas suas em nossas reuniões também do Ilumina, que a gente discute sobre várias questões do setor energético. Você tem assim uma justificativa muito interessante, porque ultrapassa só a questão de concluir uma obra, eu vou ter mercado, eu não vou ter mercado. Você fala sempre da importância de outros fatores, que eu vou te perguntar, que envolve o porquê da construção de Angra 3 dentro de um complexo de programa nuclear, de projetos ou programa nuclear em si. Então, eu queria que você, isso seria, eu acho, muito importante para nosso foco aqui, de você falar um pouco dos outros programas, mesmo que seja sucintamente, do Programa Nuclear Brasileiro, vamos chamar assim, e por que Angra é importante para concluir dentro desse grande processo. Bom, eu vou fazer um comentário que há 2 semanas nós tivemos uma reunião do Instituto Ilumina e eu falei um pouco sobre nuclear e as pessoas que faziam parte dessa reunião, pessoas de altíssimo nível, conhecimento intelectual, nunca tinham ouvido falar de atividade nuclear no Brasil que não fosse Angra e geração de energia e fabricação de combustível. E levaram o maior susto quando eu comecei a descrever uma série de atividades que estão em desenvolvimento. E eu vou começar falando disso. As atividades nucleares no Brasil, elas compreendem a produção de energia, a propulsão naval, pesquisa, desenvolvimento, aplicações, educação, salvaguardas, controle e garantia de qualidade, licenciamento nuclear e ambiental. Esse conjunto dessas atividades estão ligadas à Presidência da República e mais 7 ministérios envolvidos nesse conjunto, que é ciência e tecnologia, defesa, educação, minas e energia, meio ambiente, saúde, relações exteriores e a própria Presidência da República. Muito bem. A parte de produção de energia, encontram-se envolvidas nela a Comissão Nacional de Energia Nuclear, que é quem regulamenta, quem licencia, quem define os padrões de segurança e faz todo esse acompanhamento das condições de segurança de construção e operação das usinas, dos rejeitos radioativos, de tudo isso. Então, a CNEM é o órgão superior que coordena praticamente todas as atividades com conotação de nuclear no país. E, recentemente, foi criada, no âmbito do Ministério da Defesa, uma complementação da CNEM, que é uma agência nuclear, agência naval de segurança nuclear, por um motivo interessante. É que o submarino nuclear ele vai funcionar no mar. E a jurisdição da Comissão Nacional de Energia Nuclear não cobre o mar. Então, nós precisamos de uma perna mais. Bom, então temos nessa parte de produção de energia a Comissão Nacional de Energia Nuclear, que nem a Eletronuclear, que é uma subsidiária integral da Eletrobras, as indústrias nucleares do Brasil, que até recentemente estavam subordinadas à Comissão Nacional de Energia Nuclear e que é responsável pela prospecção mineral, que é tirar o urânio da terra, produzir o concentrado de urânio, enriquecer esse urânio. O urânio, ele existe na natureza sob a forma de 2 isótopos. O urânio 238, que tem uma incidência de 99,3%. O outro isótopo
235, ele é encontrado em apenas 0,7% na natureza. E é esse isótopo que libera, que é passível da fissão nuclear e, portanto, da liberação de calor, que produz a energia, que vai produzir eletricidade e, inclusive, os artefatos nucleares. Então, para a gente ter uma eficiência maior na geração de energia, eu preciso ter uma concentração desse isótopo 235 maior que 0,7%, o ideal na faixa de 4%. E para conseguir isso, a gente tem que desenvolver um processo que é chamado de enriquecimento de urânio. É um processo extremamente complexo e que o Brasil passou a dominar através do programa da Marinha do Brasil para a construção do submarino, e é um dos poucos países do mundo que tem essa capacidade de enriquecimento com a tecnologia extremamente sofisticada, com uma eficiência, talvez uma das maiores dos poucos produtores de urânio enriquecido. É bom chamar a atenção que hoje os Estados Unidos não produzem urânio enriquecido para suas usinas. Eles importam de empresas europeias. Bom, então, a indústria nuclear do Brasil ela é responsável por extrair o urânio da natureza, processá-lo, produzir o chamado yellow cake, depois pegar esse urânio e enriquecê-lo para esse patamar de 4%. Isso é feito na unidade industrial de Resende, no estado do Rio de Janeiro, e depois produzir o elemento combustível propriamente dito. Então, essa é a função das indústrias nucleares do Brasil. Eu vou aproveitar aqui para dizer o seguinte: a indústria nucleares do Brasil, INB, desde o ano passado, está exportando urânio enriquecido para a Argentina. É uma coisa fantástica, porque as usinas argentinas, elas são de urânio natural, mas para aumentar o rendimento, você colocar um pouco de urânio enriquecido, aumenta bastante a eficiência. Então, a INB passou a exportar urânio enriquecido para a Argentina. E a última perna desse ramo de produção de energia é a fábrica de equipamentos pesados em Itaguaí, Nuclep, Nuclebras Equipamentos Pesados, que faz componentes pesados para não só as usinas nucleares, como outros segmentos da indústria, a indústria petrolífera. E uma coisa muito importante, ela passou a ser um dos pilares da fabricação dos submarinos brasileiros. A Nuclep fez a parte externa dos 4 primeiros submarinos, 2 já foram lançados em água, e continua trabalhando direto para esse programa da Marinha, não só para os submarinos convencionais, mas também para o projeto do submarino nuclear, que está em desenvolvimento em um outro local, e eu vou tocar nisso daqui a pouco. Bom, então nós temos o primeiro segmento, que é a produção de energia, o segundo é a propulsão naval. Essa propulsão naval, toda a sua política estratégica é definida pela Marinha do Brasil, pelo Alto Comando da Marinha do Brasil, e o local mais, assim, eu diria, o centro das atividades é o Centro Tecnológico da Marinha, em São Paulo, que fica localizado no município de Iperó, próximo a Sorocaba. Aramar, né? É o Aramar? É isso. E que é uma coisa impressionante em termos de tecnologia e que poucos brasileiros conhecem. Eles têm o domínio completo do ciclo do combustível nuclear e foi esse grupo que desenvolveu essa tecnologia de enriquecimento e atualmente está em construção o protótipo em terra do submarino nuclear. Os prédios já estão prontos e
a Nuclep também fabrica os componentes desse reator. É um projeto fascinante, inacreditável, quando uma pessoa que não conhece faz uma visita a esse centro, fica extasiada. É uma coisa fantástica. Então, nós temos no programa de propulsão naval, o Centro Tecnológico de Aramar, o ProSub, um conjunto de atividades para a construção de submarinos. São 2 unidades que ficam localizadas em Itaguaí, grandes estaleiros que já fabricaram 2 submarinos e estão fabricando mais 2, e irá fabricar também a parte convencional do submarino nuclear. A tecnologia para a fabricação desses submarinos convencionais é uma tecnologia francesa, e nós temos uma dessas unidades, o diretor técnico é francês, e também são instalações fantásticas. E o outro segmento muito importante das atividades de propulsão naval é a empresa Amazul, Amazônia Azul, que é uma empresa de estratégia de engenharia para dar suporte ao programa nuclear brasileiro, mas em particular ao programa da Marinha e atualmente ao desenvolvimento de um reator brasileiro multipropósitos, cuja principal função vai ser a produção de radiofármacos, que o Brasil hoje importa quase que a maior parte dos radiofármacos usados, e nós temos no país uma demanda reprimida de 8 milhões de usos por ano e não temos capacidade de suprir. Esse reator multipropósito, a principal função dele vai ser produzir esses radiofármacos. O projeto está em pleno desenvolvimento, a primeira parte com financiamento da FINEP. Desculpe. O terreno já está sendo trabalhado, ele fica próximo a Aramar, ele é contíguo a Aramar, e é uma coisa também da maior importância. Essa Amazul é uma empresa estatal que tem cerca de quase 1.900 profissionais, a grande maioria de alto nível, pessoas que saíram de várias empresas, principalmente do sistema eletronuclear, INB, aposentados, da própria Marinha, de Aramar. É um centro pensante e que dá o suporte às diversas demandas do setor nuclear, principalmente as da Marinha. Já dá também para a eletronuclear, que é uma empresa que o corpo técnico envelheceu e tem uma demanda por pessoal. Nós temos também um outro segmento de pesquisa, desenvolvimento, aplicações, que envolve cerca de 14 universidades, eu não vou listá-las aqui, os institutos de pesquisa da Comissão Nacional de Energia Nuclear, que são 4 institutos, 2 no Rio, 1 em São Paulo, 1 em Belo Horizonte, centros regionais em Pernambuco e Goiânia, e que desenvolvem trabalhos em profundidade, principalmente o Instituto de São Paulo. O Instituto de São Paulo tem 2 reatores de pesquisa, sendo que o segundo foi com projeto, fabricação, todo com a equipe do próprio centro e material brasileiro, e eles agora estão fabricando o combustível em placa para alimentar esses reatores. É um centro que é lá que é produzido grande parte dos radioisótopos no país. É um trabalho fantástico, é um trabalho de linha, que é a produção diária que abastece praticamente o país
todo. Depois tem a parte de salvaguardas. Salvaguardas são atividades para garantir que o programa nuclear não desvie de suas atividades civis e faça uso de ramificações para a produção de artefatos. Uma coisa que eu acho fascinante é que o Brasil é o único país do mundo que tem um programa militar, que é o programa da Marinha do Brasil, um programa nuclear militar, sob salvaguardas da Agência Internacional de Energia Atômica. Nenhum outro país do mundo tem atividades militares sob salvaguardas. Isso é uma coisa muito importante, de muito orgulho para todos nós. E essas salvaguardas, elas são exercidas pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, pela Agência Internacional de Energia Atômica e por uma empresa binacional parecida com Itaipu. É a Agência Brasileira Argentina de Controle e Salvaguardas Nucleares, chamada ABAC, que tem sede aqui no Rio de Janeiro e cuja condução, a direção, ela é um determinado período brasileiro, outro período argentino, e assim vamos, e tem contribuído muito para a integração das atividades nucleares entre Brasil e Argentina e acabar com uma desconfiança dos anos 70 e 80 de que Brasil e Argentina estavam numa corrida armamentista nuclear. Isso, a ABAC acabou com esses rumores. E temos também um conjunto de atividades de garantia da qualidade, feito pela equipe da própria Comissão Nacional de Energia Nuclear e uma empresa muito interessante chamada IBQN, Instituto Brasileiro de Qualidade Nuclear, que faz uso de conceitos alemães, da TÜV, da TÜV alemã, e que faz o controle e a garantia de qualidade das instalações nucleares, principalmente das usinas nucleares, mas também da parte lá do Centro Tecnológico da Marinha, em São Paulo, dos institutos. E o último segmento, assim, é o segmento de licenciamento nuclear e ambiental, que são feitos, respectivamente, pela Comissão Nacional de Energia Nuclear e pelo IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente. Então, são um conjunto de atividades interligadas e as usinas nucleares, por que a importância das usinas nucleares nesse contexto? Porque é o segmento de todos esses que eu enumerei que concentra a maior disponibilidade de recursos, é o que tem a maior receita e é o que demanda atividades de praticamente da Amazon, dos institutos de pesquisa, da Comissão Nacional de Energia Nuclear, da Nuclep, das indústrias nucleares do Brasil. Então, ele é o propulsor desse conjunto de atividades. Se eu fechar a eletronuclear, porque não concluir a Angra 3, não significa que fica tudo bem, não. A eletronuclear fecha as portas, que ela tem que honrar aqueles 12 bilhões de reais, pode ter reflexo, inclusive, na holding Eletrobras, e isso daí é um choque para esse conjunto de atividades, um prejuízo enorme para o nosso país, tão sofrido, e nesse momento a gente, inclusive, tem que pensar a longo prazo, tem que pensar em concluir Angra 3, fazer o reator multipropósito, continuar com as pesquisas da Marinha, dos institutos, produzir nossos radioisótopos e seguir em frente. Olga, é importante, eu vou reforçar até, que a gente conversa muito sobre isso há alguns anos, você tem palestra, quer dizer, você ainda coloca mais nas suas palestras, nas suas conversas, nas reuniões,
que a formação de pessoal em uma central nuclear, quer dizer, o saber fazer, administrar, isso também é extremamente importante na continuidade, quer dizer, manter a capacitação. Até eu digo isso, certa vez eu perguntei, numa reunião com um especialista nuclear, se esse conjunto todo de projetos importantes nuclear, já que tem essa polêmica de Angra 3, eu não poderia deixar de lado Angra 3, eu provoquei exatamente para escutar isso que você disse, da importância que está inserido. Se eu tirar uma perna, eu perco. E estou entendendo que é um projeto, vamos dizer, somatório de projetos, vamos chamar assim, são estratégicos. E Angra, então, a discussão de Angra, ela não fica somente se vai ter mercado, não vai ter mercado, e o valor que vai ser aplicado. É uma decisão estratégica do país. Acho que também é interessante que, onde eu pesquei aí na sua fala, que certamente está envolvido o Estado, quer dizer, são empresas estatais. E o setor elétrico, energético, vamos chamar assim, mas que a Petrobras também é envolvida, então, mas vamos falar de Furnas, Eletrobras, estou falando de Furnas, porque eu trabalhei em Furnas, uma época em que você também estava ali com uma área nuclear. A formação das pessoas é intensa, quer dizer, são empresas que são estratégicas, né? Também não vou entrar nesse... Tem dois assuntos que eu vou só tocar aqui, não vou entrar. Quando se fala em privatização de uma empresa tipo a Eletrobras, você está falando... é a mesma coisa de Angra, no outro visão. Não é o valor, eu vou vender para pagar um pedaço da dívida, eu estou desmobilizando uma questão estratégica do país. Vou até me arriscar aqui e falar que fico até impressionado como um governo com tantos militares não percebem que a Eletrobras tem uma estratégia nisso tudo. E quando você está falando de Angra 3, também é uma estratégia nuclear. Ou você vai decidir por uma linha estratégica, ou você vai fazer números, vai botar no balanço, e etc. Tal. Certamente que vão ter questionamento, tem questionamento do rejeito nuclear, do lixo nuclear, por mais que as usinas não emitem gases, e está dentro de um contexto de não emissão de mudanças climáticas, mas a contestação forte de organismos ambientais, de profissionais ambientais, colegas meus, inclusive, dentro da universidade, porque tem um rejeito, etc. Tal. Mas eu estou terminando aqui a nossa conversa, eu queria dizer o seguinte, quer dizer, tem uma visão, então, forte de que a Angra 3, eu estou retomando também a capacitação, desenvolvendo a capacitação. Eu me lembro, quando foi o programa nuclear, a COP abriu o seu curso de planejamento energético vindo da nuclear. A minha formação ali vem do PPE, que foi energia, mas que era programa nuclear inicialmente. Isso movimentou, muita gente foi para a Alemanha fazer curso, me lembro, colegas, e você sabe muito mais, na época da Nuclebras, pessoas fazendo curso, a formação mesmo, formação intensa, então foi uma capacitação, envelhecendo esse pessoal e vai movimentar. Mas aí eu faço duas últimas perguntinhas aqui, e já que nosso tempo, vamos dizer assim, estaria estourado do nosso cálculo aqui. Primeiro o seguinte, eu tenho um custo também anual nos PWR, dessa tecnologia, porque, por exemplo, a Argentina, quando você fala que tinha aquela disputa, eles foram por um tipo de tecnologia, aquelas atuchas, que é o nome das centrais, outra tecnologia. Mas o nosso PWR aqui, a gente substitui um terço do combustível anualmente. E também é caro, né? Quer dizer, a operação de uma usina dessa é cara, né? Não. Essas usinas, a questão do custo de produção, a parcela pesada desse custo de produção é o custo de capital. Elas são capital intensivo e, assim, em média, para uma usina PWR, 1.000 megawatts da terceira geração, esse custo de capital ele chega a ser quase 70%. Os outros 30% são operação e manutenção e combustível. Combustível costuma ser até muito mais, é o combustível mais barato que existe, tanto que na ordem de mérito de despacho do ONS, que é o Operador Nacional do Sistema Elétrico Brasileiro, as que entram primeiro são Angra 2, depois Angra 1.
São as mais baratas em termos de combustível. E operação e manutenção também muito baratas. Então, o que é caro em nuclear é o custo de capital. Pois é. Agora, queria te perguntar o seguinte, terminando já a nossa conversa aqui, antes de passar a palavra final para você, é o seguinte. Então, o que é interessante as pessoas perceberem é o seguinte. Primeiro, que Angra 3, a retomada, está dentro de um complexo estratégico do país. Quer dizer, se eu não olhar, por isso que você disse que na nossa reunião ilumina realmente pessoas de grande capacidade de entendimento do setor, não sabia desse complexo, quer dizer, desse conjunto de atividades que você descreveu, da importância para o país. Quer dizer, é uma decisão de estratégia de país, mas, quer dizer, superior a uma outra decisão meio pontual de números. Aí eu coloco até a Eletrobras também nesse contexto, porque a própria Eletrobras pode ser o parceiro para terminar aí Angra 3. Mas, enfim. E outra questão que você diz da capacitação técnica, que é importante do país. Então, para aqueles que estão nos ouvindo, vão entender que é uma outra visão, vamos chamar assim, uma outra abordagem de conclusão de Angra 3, não só das que você falou, que é a contestação, olha, é caro, 14 ou 17 bilhões, que seja pelo câmbio, ainda tenho que colocar 12 bilhões, se eu não fizer, de custos que estão ali, energia, né, que eu vou ter que arcar. Há também uma discussão que eu não vou entrar aqui, que se essa tarifa que tem uns R$480 megawatt-hora está embutido um custo afundado, se nós, o setor, os consumidores terão que... Nós tivemos uma discussão até com o Dr. Altino Ventura, que ele falava sobre isso, não vou colocar aqui, é longo, é outra questão, mas questões assim da tarifa de Angra, etc. Mas, pelo que eu estou entendendo, essa visão que você deu é uma visão de estratégia do país, não é uma visão só de terminar ou não terminar. Olga, eu vou passar para você para terminar. Muito obrigado, foi bem esclarecedor esse teu posicionamento, agradeço. Eu acho que esse assunto não acaba aqui, isso é sempre polêmico e outra questão surge. Muito obrigado e eu deixo você terminar aqui com alguma, se quiser falar mais alguma coisa, enfim. Eu quero agradecer a oportunidade porque é muito difícil abrirem um espaço nobre e longo como esse para a colocação desse tema. E eu gostaria também, você mencionou a questão da Eletrobras, do papel dela, do papel estratégico. A gente poderia até falar muito sobre isso, mas eu gostaria de informar as pessoas que quiserem analisar esse aspecto estratégico da Eletrobras para entrar no site do Ilumina e ver uma entrevista semelhante a essa que o Dr. Altino Ventura Filho fez, descrevendo a Eletrobras, a importância dela, passada, presente e futura. É muito esclarecedora, muito rica, é uma entrevista mais longa, mas que é da maior relevância, promovida pelo Instituto Ilumina, que tem um papel muito importante na questão energética brasileira. Então, mais uma vez, muito obrigada por essa oportunidade. E espero que tenha atendido a expectativa de vocês, se não, estou à disposição para qualquer outra informação. Muito obrigada. Obrigado, Olga. E para todos saberem que o Instituto Ilumina é uma ONG que discute sem nenhuma conotação política, ideológica, as questões gerais da energia. Dentro do próprio Instituto Ilumina, tem pessoas que questionam até Angra 3 ou não, e outras são a favor. E nós estamos aqui para colocar essas questões para todos, discutirmos com todos os posicionamentos. E muitas vezes a gente encontra, às vezes, discussões mais focadas, com um direcionamento. Então, a ideia aqui é colocar para vocês a nossa visão aberta sobre o setor de energia elétrica do Brasil. Mais uma vez, muito obrigado e convido a todos a entrarem no site do Ilumina para observar os nossos artigos, nossas gravações. Muito obrigado e até a próxima semana.